que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. Foi grande a sua queda. Vamos ao seu assento. Louvado seja o nome do Senhor, já foi orado. Eu peço por gentileza a você que pode, desocupe duas mãos e dê uma chuva de palmas. Quem pode estar Jesus? Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Vou tentar ser o mais breve possível. Prometo entregar o microfone antes da meia-noite. Você vai passar aqui da meia-noite, porque eu sei que você tem os seus afazeres a partir da segunda-feira ou da semana, e eu louvo a Deus porque eu sei, pelo texto bíblico, que você que tem seguido a palavra terá uma semana de sucesso, uma semana de prosperidade. É profecia, vai tomando posse. Receberá boas notícias da parte do Senhor. A igreja vai tomando posse. É assim que funciona, irmãos. Profetizamos e aquele que crê vai tomando posse. Porque muitas das vezes nós estamos em conversas alheias, em rodas de conversa, onde só tem assunto, onde rolam coisas negativas, e a gente vai absorvendo aquelas coisas que parece que aqueles maus fluidos vão fazendo parte da nossa vida, e às vezes não entendemos porque as coisas começam a desandar na nossa vida, porque dependendo da roda de conversa em que nós participamos, nós absorvemos as coisas, sejam positivas, sejam negativas. Então, esta noite, toda profecia, toda palavra positiva que sair da minha boca, você pode abrir a tua mão, fechar ela e já vai tomando posse, e você vai ver ela acontecer na tua vida de uma maneira prática. Jesus, ele vai aqui explanar a sua palavra para os seus discípulos. Ora, nós vamos ver no capítulo de número 7 de Mateus, que é uma continuação do Sermão da Montanha. Então nós temos aqui a primeira revelação. Aqui a palavra está sendo direcionada a discípulos, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que estavam no alto daquela montanha eram discípulos de Cristo, estavam ali absorvendo o conhecimento proporcionado por Cristo e compartilhado pelo nosso Senhor. Eles não são diferentes de você aqui nessa noite. Eu sei que de repente muitas coisas aconteceram para que você não estivesse aqui. Eu sei que de repente você sofreu alguma resistência, algum de repente intempérie da vida para que você não viesse à casa de Deus. Mas o Senhor te tocou pela mão direita e te trouxe até a casa dele, porque ele tem um compromisso contigo. Jesus tem compromisso com os seus discípulos, e os discípulos devem ter compromisso também com o seu mestre. Jesus tinha um compromisso com os seus discípulos, e aqui o texto ele vai nos falar que Jesus está ensinando os seus discípulos algo muito importante. Nós vamos discorrer um pouco acerca deste tema aqui nesta noite, porque ele é muito prático para a minha e para a tua vida. E se você colocar a tua vida, colocar em prática tudo aquilo que você ouvir aqui nessa noite, não tem como dar errado a tua área financeira, não tem como dar errado a tua área familiar, a criação dos teus filhos, não tem como dar errado a tua área sentimental, porque a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus nos dá a direção para chegarmos ao local do sucesso. Então, se você seguir a bússola de Deus, não tem como a tua vida dar errado, desandar. Mas se você não seguir os conselhos do Senhor, a triste notícia é a tua área, uma área da tua vida vai fracassar. Mas eu creio que nessa noite tem discípulos de Jesus. Tem discípulos de Jesus aqui nessa noite? A boa notícia é: Jesus tem uma boa palavra para o teu coração. Jesus agora vai se referir aos seus discípulos
versículos e ele vai usar agora uma simbologia. Ele vai usar dois personagens em uma mesma história. Quem são estes dois personagens, evangelista? Eu vou te explicar, eu vou te mostrar. Os dois personagens simbolizam, pastor Ângelo, a igreja atual, porque existe duas igrejas dentro de uma igreja. Me explica isso, evangelista. Existe duas classes de crentes dentro de uma mesma igreja. Jesus vai falar aqui neste texto que você juntamente comigo meditou. Aqui nós vamos encontrar a primeira classe de crente. A primeira classe é a dos crentes prudentes. Estes crentes, eles ouvem a palavra, e não apenas ouvem, pastor Ângelo, mas eles praticam a palavra. Nesta noite eu quero te dar uma boa notícia. Se você não é meramente um ouvinte da palavra do Senhor, mas você é um praticante, como disse o servo do Senhor chamado Tiago, a tua vida vai prosperar. Vai prosperar. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que entram aqui, pastor Ângelo, ouvem a palavra, ouvem as instruções, ouvem os ensinamentos, mas quando saem daqui, não colocam em prática. Tem como dar certo? Tem como essa pessoa prosperar? Negativo, ela não vai prosperar. Aqui nós temos vários ensinamentos na palavra acerca de como você prosperar no seu casamento, como você fazer o teu casamento, ele ter uma vida longa, até mesmo até a sua morte. Mas tem pessoas que não colocam em prática, pastor Ângelo, aquilo que é ensinado aqui, e quando sai, faz completamente ao contrário. Se aqui se ensina que a mulher tem que ser sábia no seu lar, sábia na sua casa, chegando em casa é uma mulher muito diferente daquilo que aprendeu aqui, e não tem como prosperar, e depois quer colocar a culpa naqueles que estão ao seu redor, coloca a culpa do pastor, coloca a culpa do obreiro, coloca a culpa na igreja. Todo mundo é culpado, menos ela. Mas nessa noite, tudo aquilo que você aprender, tudo aquilo que você ouviu aqui, você vai sair com essas portas e colocá-las em prática. Duas classes de crente. A primeira é os crentes prudentes. Jesus vai fazer aqui uma separação, que existe duas igrejas, a dos crentes prudentes e a dos crentes insensatos. Se por uma situação os crentes prudentes são aqueles que ouvem e que praticam, os insensatos são completamente diferentes, pastor Ângelo. Eles ouvem também como os prudentes, mas eles não colocam em prática. Se não colocar em prática, irmã Leia, não tem como funcionar, não tem como a sua vida ir para frente. Mas nesta noite Jesus está falando, faça parte da classe dos crentes prudentes, faça parte dos crentes prudentes, porque eu vou te mostrar aqui nesta noite aqueles que são os crentes prudentes, o que eles escolhem. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora das nossas vidas que os intempéries da vida virão contra nós, os acontecimentos negativos virão contra nós, e você de repente pensa, eu fui para a igreja e parece que as coisas estão acontecendo completamente diferente daquilo que eu projetei, daquilo que eu planejei. Mas Jesus está falando aqui nessa noite que a luta é para o crente e a luta também é para o infiel, mas o que vai mudar é aonde você alicerça a tua casa. Aleluia. O mistério é aonde você estabelece a tua casa, porque o texto vai falar que a chuva cai, os rios transbordam e os ventos sopram na vida do prudente, pastor Ângelo, e sopram também na vida dos insensatos. Mas o mistério é aonde foi edificada a casa daqueles dois. Meu Deus! O mistério é saber aonde está edificada a casa. Porque a chuva vai vir, os rios também vão vir, e os ventos também vão vir, na vida do fiel e na vida do infiel. Mas o que vai mudar é aonde está estabelecida a tua casa. A Bíblia fala que os prudentes estabelecem a casa na rocha.
estabelecem a casa na rocha. Estabelecem a casa na rocha. E eu sei que você aprendeu aqui na escola dominical, nos cultos de ensinamento, que esta rocha simboliza Cristo. Jesus é esta rocha. E Jesus está falando: estabeleça a tua casa na rocha. Construa a tua casa na rocha. Não coloque a tua casa em outro fundamento senão na rocha. Porque é assim que o prudente age. Procura um local para construir a tua casa. Nós vamos ver aqui pelo texto que há dois construtores. Os dois são construtores, Leia. Os dois, o insensato e o prudente, são construtores, são pedreiros. Eles constroem a casa. Os dois têm o talento para construir. Mas o que vai mandar é aonde eles construíram. Porque tem pessoas que estabelecem a sua casa de outro fundamento senão em Cristo. Aí não tem como dar certo. Aí quer saber por que o casamento não deu certo, não durou nem um ano. Quer saber por que a criação dos filhos está completamente contrária àquilo que planejou. É porque você estabeleceu a tua casa na areia e não na rocha. Mas o que você está falando aqui nessa noite, faça parte do time daqueles que estabelecem a casa na rocha, daqueles que são prudentes. Quem é prudente? É o sábio. Quem é prudente? É aquele que minimiza os erros. É aquele que pensa antes de agir. É aquele que pensa antes de falar. É aquele que pensa antes de tomar uma decisão. Esse é o prudente. Mas o insensato não, ele é levado pela ansiedade, pela pressa. Acha que tem que ser agora, tem que ser já, tem que ser da maneira dele, tem que ser da maneira dela. E Cristo está falando: não haja segundo o conselho do insensato, mas estabeleça a tua casa na rocha como um prudente. Glória a Deus. Nós vamos ver que os dois têm talentos. Os dois têm a capacidade de construir a sua casa. Mas o mistério é aonde eles estão construindo a casa. A pergunta é nessa noite: aonde você está construindo a tua casa? Aonde você está estabelecendo a tua residência? Porque talento, a Bíblia está falando que você tem. Capacidade de construir não é dada a outro senão a você. E às vezes nós queremos terceirizar, irmãos, terceirizar a nossa vida. Nós queremos que as pessoas que estão de fora ditem como eu devo fazer para ser feliz. Mas a Bíblia está nos falando que é com base na palavra. É com base na palavra que a tua vida sentimental ela vai prosperar. É com base na palavra que a tua vida financeira vai prosperar. É aonde você estabelece a tua casa. Não deixou de fora, ele diz que os dois têm a capacidade de construir. E se você ver, você não vai encontrar nenhum ajudante, são eles que constroem. Não é o pastor que constrói a minha felicidade, sou eu que construo ela. Não é o pastor quem vai construir a maneira, vai estabelecer a maneira certa de eu cuidar dos meus filhos, de eu educar os meus filhos. Sou eu que tenho que estabelecer a maneira correta, biblicamente, deles serem criados. Meu Deus! E às vezes nós pegamos os nossos filhos e colocamos lá na escola, achando que os professores têm a responsabilidade maior de educar. E alguém vai dizer: a educação, ela começa dentro da nossa casa. Nós não podemos nos visitar da responsabilidade que nós temos. Porque capacidade nós temos. Nós somos construtores. Você é a construtora da tua felicidade. É você quem constrói a felicidade na sua área sentimental. É você quem constrói a felicidade na sua área financeira. É você quem constrói. Mas como evangelista, eu não sei como. É só procurar a base aqui, ó, na palavra. Olha a rocha aqui. Olha onde você estabelece o fundamento para a tua felicidade. É na palavra.
capacidade de construir, de edificar, mas os dois escolheram terrenos diferentes. Um escolheu a rocha para construir. E quem é construtor, acredito que tem algum pedreiro aqui. Mas se não tiver, precisa ser pedreiro para saber não. Que para edificar uma casa na rocha não é simples. Não é apenas você chegar lá e começar a botar lajota, não. Tem que perfurar a rocha. Meu Deus. Não é fácil, pastor Ângelo. Construir uma casa na rocha não é simples. Agora, construir uma casa na areia é a coisa mais fácil que tem. Pega as ferragens, arma e coloca na areia. Bate a maceira e enche. E constrói. Mas o fundamento é frágil. É frágil. Agora, para construir uma casa na rocha, tem que perfurar. E às vezes o sol está muito quente e você está ali perfurando. O sol está queimando a sua cabeça e você perfurando a rocha. E você consegue fazer o primeiro buraco, mas não é simples, não é suficiente. Tem que fazer mais vários buracos na rocha para estabelecer o fundamento da tua casa. Mas eu tenho uma boa notícia nessa noite: todo o teu trabalho não é em vão, todo o teu esforço não vai ser em vão. Você vai colher os frutos de você suar, vai permanecer na presença de Deus, fundamentando a tua vida, cada área da tua vida, na palavra. Aleluia! Glória a Deus. E agora ele fala: os dois têm a capacidade de construir, os dois têm a capacidade de edificar, mas os dois têm a possibilidade de escolher o local em que querem construir. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos. Muitas pessoas às vezes entram dentro da igreja, conseguem uma pessoa para poder casar, uma pessoa para ter um relacionamento, mas depois, irmã, sabe o que acontece? Saem da igreja, escolhem outro lugar para poder estabelecer o fundamento da casa. Estão edificando a casa na areia. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Vai vir a chuva. Depois, sabe o que vai acontecer? Os rios podem transbordar, os ventos podem combater a casa, e só vai prevalecer quem construiu, edificou a sua casa em um lugar sólido. Aleluia! É por isso que às vezes nós vemos velórios completamente diferentes. Velório do ímpio e velório do crente. O velório do ímpio é aquele desespero. O velório do ímpio é aquele que se desespera, se descabela e parece que quer descer junto na sepultura. Mas o velório do crente é confiando que daqui a pouco nós veremos aqueles que partiram. Daqui a pouco é aonde a casa foi edificada. Foi uma escolha, sabendo que colheremos as consequências. Porque vai chegar a hora, Jesus está mostrando aqui, que vai chegar a hora que vai vir a chuva mais forte. Vai chegar a hora que vai vir os rios transbordando. Quem sabe, quem conhece de catástrofe natural, sabe muito bem como que funcionou. Lá em Mariana, alguns anos atrás, os rios transbordaram, romperam as barragens e inundou toda aquela cidade. Tem corpos lá que ainda não foram nem encontrados ainda. Sabe por quê? Porque o rio desceu e devastou completamente a cidade. Quando eu estava meditando aqui neste texto, eu estava me lembrando dessa situação. E não é diferente na vida de muitos crentes. Tem pessoas que acham que estão fundamentadas, fundamentando a sua casa no terreno certo, no local certo. Quando na verdade precisam conhecer o local em que estabeleceram a tua casa. Eu acredito aqui nessa noite que todos nós fundamentamos a nossa casa, construímos a nossa casa na rocha. Na rocha. Quem fundamentou a casa na rocha? Levanta a mão aí, por favor. Jesus quer conhecer quem é aquele que é prudente, porque ele quer conhecer. Glória a Deus. Ele faz questão de querer conhecer quem estabeleceu a casa na rocha ou na areia. E como que se descobre quem estabeleceu? É ver que a casa permanece em pé
mediante as adversidades da vida. Só vamos saber quem está fundamentado aonde está quando vem os intempéries da vida, quando vem as catástrofes, quando vem as coisas negativas que você não planeja, porque elas vêm. Ela vem na vida daquele que serve a Deus, mas ela vem também na vida daquele que não serve a Deus. Ela vem! Mas quem está com a casa edificada na rocha, pode vir o que vier, a casa não cai, a casa não cai, a casa não cai. Aleluia, Jesus. Vem o vento, vem a chuva, vem os rios, e a Bíblia fala que combateram contra aquelas duas casas. Combateram, não veio de maneira mansa, mas veio de uma maneira muito forte, e combateram contra aquelas duas casas. E é assim que acontece na vida do crente. Quando você menos espera, aparece um problema de saúde na tua família. Quando você menos espera, você assina o aviso prévio, você está despedida, você está despedido. Quando você menos espera, acontece uma crise no casamento. Quando você menos espera, as coisas que você não planejou acontecem na tua vida. Mas o que vai mudar é aonde você estabeleceu a tua construção. Glória a Deus. Porque se você estabeleceu a tua casa na rocha, pode vir o que vier. Vai vir, vai combater, mas a casa permanece em pé. Aleluia. Permanece em pé. De repente você olha para mim e pensa, evangelista, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou sofrendo. Não preciso saber, não. Eu só preciso saber é aonde a tua casa está edificada. Aleluia. A única coisa que eu quero saber, aonde a tua casa está edificada. Porque se ela estiver edificada na areia, qualquer simples notícia que vier, a sua casa cai. Meu Deus. Qualquer coisinha que acontecer de negativo, contrário à tua vontade, a tua casa cai. É verdade, Jesus. Mas se estiver edificada na rocha, pode se levantar o presidente falando, eu sou Satanás. Você fala, eu sou de Deus, e eu vou prosperar, eu vou viver, eu vou colher o melhor dessa terra. O que manda é aonde está edificada a tua casa. Irmã Gilza, o que manda é aonde está edificada a tua casa. Simples. Porque é você quem constrói. É você quem faz. Porque tem decisões que... Quero trocar de carro, vou lá no pastor, o pastor vai me revelar se é para me comprar ou se não é para me comprar. Eu quero saber aonde a tua casa está edificada. Porque quem está com a casa edificada na rocha sabe muito bem as decisões que deve tomar, sabe muito bem para onde está indo, o local que quer chegar. Mas quem está com a sua casa edificada na areia é todo cheio de dúvida, é todo cheio de porquês, é todo cheio de pontos de interrogação. Mas nessa noite Jesus está falando, seja um prudente, seja uma prudente, seja um prudente no seu casamento, seja um prudente na sua área financeira, seja um prudente na sua área profissional, seja um prudente. Porque na vida do prudente a chuva vai vir, semelhante a ver como veio na vida do insensato. Na vida do prudente, os rios vão transbordar e vão vir também, como veio na vida do insensato. Na vida do prudente, os ventos também vão soprar. Aqueles furacões lá nos Estados Unidos vão soprar. E a casa que não estiver bem estabelecida, o vento vai levar, o rio vai levar, a chuva vai derrubar. Então é fundamental sabermos aonde estamos edificados. Glória a Deus. E veio essas três catástrofes naturais. Percebeu? Catástrofes naturais. É natural acontecer na vida do crente, é natural acontecer na vida daquele que não é crente.